Olá, meu povo, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês o módulo 5, lá da página 3 da apostila nova de vocês. E o conteúdo de revisão que a gente tem lá é o Simple Past. É uma matéria que com certeza vocês viram durante muitos anos do fundamental. Então, em 7º ano, 8º ano, 9º ano, a gente revisou isso no primeiro, revisou isso no segundo, então tá bem tranquilo para lembrar. Simple Past, que é o nosso passado simples, ele dá a ideia de andou, comeu, bebeu. Então, ela andou, eu comi, eu era feliz, não sabia. E a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer a conjugação dos verbos no passado é lembrar que existem verbos regulares, que seguem regrinhas, e verbos irregulares, que não têm regra. Nessa sequência, e a essa altura do campeonato, para um terceiro ensino médio, é mais fácil a gente lembrar o que são os verbos irregulares. Verbos irregulares são aqueles que a gente vai ter que consultar uma tabela, caso a gente não lembre de cabeça. A gente sempre vai usar a segunda coluna da tabelinha de verbos irregulares. Então, se vocês estivessem aprendendo essa matéria pela primeira vez, eu diria primeiro para vocês terem uma tabelinha em mão, vai fazer exercício, primeiro consulta se aquele verbo existe naquela tabela. Se existir, basta copiar ele na segunda coluna. E para os verbos que são regulares, a regra básica é colocar ed ao final deles. Então vamos lá, vamos tentar lembrar de dois verbos que são irregulares, que se eu pegasse uma tabelinha eu poderia encontrar a forma passada deles. Para o exemplo, eu vou usar o to eat e o to go. To eat, comer, to go, ir. Então na tabela ele vai te dar 3 colunas. To eat, ate, eaten. Para essa primeira coluna que tem o to na frente, é o infinitivo, então to eat é o comer. O ate é o comeu e o eaten seria o comido, particípio passado que a gente não vai mexer nessa matéria. Então, dessa parte aqui, eu teria que ter usado o ate para poder fazer o passado. Já o to go eu tenho as 3 formas, to go, went e gone. Ir, foi e ido. De novo, a segunda coluna que a gente vai usar, então o correto passado simples de go, went. Já para os verbos regulares, eu falei que basicamente a regra era acrescentar ed. Na realidade, existem 3 variações para a gente acrescentar ed. A primeira delas é só pôr ed mesmo, então é o caso do play, por exemplo, jogar, tocar, brincar, que no passado ficaria played. Basta acrescentar ed e já era. Tem o caso dos verbos que terminam em consoante e y, diferente do play que antes do y vinha uma vogal, e que nesses casos a gente vai ter que tirar o y e no lugar colocar o ied para poder conjugar da forma correta. Então, por exemplo, no caso do verbo study, que terminou em y, mas antes veio a letra d, vocês vão precisar cortar o y e depois colocar um ied no lugar. O certo ficaria studied. E a última regra de acréscimo de ed seria para os verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Lembrando que para essa regra ser válida, essa parte precisa ser a sílaba mais forte do verbo. Então vamos lá, consoante, vogal, consoante, CVC, dá para lembrar daquela regrinha que funciona com criança. Viaja com a CVC e leva mais uma consoante com você. Quer dizer que você tem que dobrar essa última consoante para depois acrescentar o ed. E a título de exemplo tem o verbo stop, que termina em CVC, que é a parte forte desse verbo, stop, e a gente vai ter que dobrar a letra P e depois acrescentar o ed. Stopped. Para fazer a negativa do passado simples, basta usar o did not. Lembra que did not é o não do passado. E você ainda tem a opção de juntar esse did not apagando a letrinha O e colocando um apóstrofo no lugar, virando didn't. E depois disso, vocês precisam usar o verbo na forma básica, que isso quer dizer que ele não pode ter ed e que ele não pode estar conjugado na segunda coluna. Ele meio que volta ao normal. Então, se eu quisesse falar, por exemplo, você não comeu, eu teria que usar you didn't eat e não you didn't ate. Para perguntar, basta colocar o did antes do sujeito da sua frase e o verbo na forma básica. Então, para a pergunta, você comeu? Did you eat? Lembrando que não é ate. E para essa matéria eu só preciso apresentar isso mesmo. Ela é bem simplesinha e ela é bem curtinha. Com isso, já dá para vocês fazerem o Learning by Doing 1, que vai estar lá na página 4 e 5, beleza?